Olá, meus irmãos. Vamos continuar os nossos estudos? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Então vamos fazer uma pequena recordação. Kardec, ele encarna aqui nesse mundo dia 3 de outubro de 1804. Isso nós vimos na aula passada, quando a França, aquela cidade-luz, França, época iluminismo, né, século XVIII, final século XVIII, XIX, lá final de XVIII, começo de XIX, Kardec ali aquele fervor do iluminismo, com tantas entidades superiores que vieram trazer conhecimento para nós, né? Kardec encarna ali na França, em Paris, em Lyon, Paris, que é a cidade-luz, né? Desculpa, em Lyon, e vai ter a sua caminhada, vai estudar com Pestalozzi, vai casar com Amélie, né? Sua esposa, vai ter reuniões ali com as irmãs Baudin, né? Reuniões, e ali ele vai receber aquele comunicado de Zefiro, aquele espírito, porque o nome dele vocês agora já sabem, espero que esteja bem fixado aí na mente, o nome de Kardec, Hippolyte Léon Delisard Rivaillot, Hippolyte Léon Delisard Rivaillot, que é o nome de Kardec. E ele, nessa reunião, Zefiro então fala que ele foi um sacerdote druida na Gália, e o seu nome era Allan Kardec. E ele adota então esse nome como Allan Kardec, né? Nós vamos ver também que ele um dia estava lá no seu escritório, escuta umas batidas e aí se apresenta, né? Esse espírito, não diretamente a ele, mas depois, né, ele se apresenta que para ti me chamarei a verdade. Lembra disso? Que depois em outras obras posteriores aí ao Livro dos Espíritos, nós vamos ver que esse Espírito da Verdade é o próprio Jesus, né? Que vem durante 15 minutos por mês para dar algumas informações nas reuniões, né? Nós vamos ver como começa então essa missão de Kardec. Em 1854, ele ouve então pela primeira vez as mesas girantes, falar das mesas girantes, pelo seu amigo Fortier, um pesquisador aí de magnetismo. Kardec na época também interessava-se pelo estudo dessa ciência, também do magnetismo, também gostava desse estudo, né? Aí ele vai ficar sabendo da sua missão lá dia 30 de abril de 1856. Foi revelada então a missão que ele tinha que fazer, já que outro falhou, né? Outros falharam, então ele tinha como missão exatamente aí o espiritismo, o estudo, a observação desses fenômenos mediúnicos, né? As confirmações então dessa missão foi em 1856, né? Em setembro de 1856, grande parte do trabalho já estava concluído de Kardec, mas Kardec quis submeter aos espíritos. Ele fez o trabalho, organizou lá o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, e aí quis submeter aos espíritos. Eles disseram o seguinte: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Assinado muitos espíritos. Veja bem, não foi um só não, foram vários. Crê em Deus e avante. É assim que nós devemos levar a nossa vida também. Crê em Deus e avante. Acreditar e seguir, né? Kardec então colocou aquilo ali para os espíritos e os espíritos deram essa mensagem. O grande material estudado por ele, mais de centenas de questões propostas às entidades luminosas. Veja, quando nós fomos estudar o Livro dos Espíritos, cada questão fantástica, né? Aliás, o estudo do Livro dos Espíritos, nós temos que prestar atenção nas questões que Kardec faz, com esse bom senso que ele tinha, esse conhecimento de tantas ciências. Ele tinha um enorme conhecimento, um professor, né? Maravilhoso. Então, essas questões que ele faz para esses espíritos luminosos, que são esses espíritos superiores, deram condições então ao professor Rivaillot de publicar sua primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Foi a publicação do primeiro
do primeiro edição do Livro dos Espíritos. Essa data, então, 18 de abril, passou a ser considerada como a fundação do Espiritismo. Se é que tem uma fundação, vamos dizer assim, foi um marco para o Espiritismo, né? Vamos dizer a fundação, mas um marco para o Espiritismo, ali onde começa a nossa doutrina a ser disseminada, espalhada para o mundo, né? Fundou em 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita. Revista Espírita que vai até 1869, até a data da morte de Kardec. Eles continuam publicando até o final, né, 1869, de 1858 a 1869, as revistas espíritas, feitas mensalmente. O que é essa revista? Nós vamos estudar na codificação, quando nós falarmos da codificação, que para responder então as perguntas, Kardec usa não tinha, né? WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada. Então a forma era publicar essas revistas mensalmente para verificar, respondendo um a um, ele respondia para todos os questionamentos, né, que alguns faziam. Então a Revista Espírita, órgão mensal, que deveria assumir um papel importantíssimo de divulgação da doutrina. Aliás, assumia esse papel. Então a Revista Espírita é o primeiro jornal espírita do mundo. Começa em 1º de janeiro de 1858. Aí ele funda a Sociedade Espírita de Paris, no Palácio Royal, na Galeria Vailos, né? Em 1858, 1º de abril de 1858. Ele funda o primeiro centro espírita, que a gente poderia dizer assim, do mundo, né? Foi a Sociedade Espírita de Paris, tá? Nós vamos ver que dia 9 de outubro de 1861 teve o Auto de Fé de Barcelona. O que era isso? Foram queimados 300 livros sobre espiritismo, por serem considerados perniciosos à fé católica. Então o bispo lá de Barcelona queima os livros. Veja, quando ele queimou esses livros, repercussão, todo mundo queria ler esse livro, né? É o Auto de Fé de Barcelona. Nós temos também os livros que Kardec publicou, que foram vários, né? Em torno de 30 livros, mais ou menos, Kardec publica. Nós temos o Pentateuco Espírita, que nós vamos ver a codificação, que chama, primeiro, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, dia 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 64, o Céu e o Inferno, em agosto, 1º de agosto de 65, e a Gênese, dia 6 de janeiro de 68. Veja que trabalho incessante aí de Kardec. E obras complementares, aquela que eu pedi para vocês lerem, o que é o Espiritismo, em junho de 59, obras póstumas em 1890, que não foi Kardec, mas os seus amigos, né, que editaram essa obra, e Revista Espírita em 12 volumes, de 1858 a 1869. Muitas obras de Kardec, né, que é básico para nós estudarmos, para olharmos as leituras, fazermos as nossas leituras de outras obras, para ver se essas outras obras têm alguma validade ou não, se tem a ver com o Espiritismo. Para a gente ter um senso crítico, vamos dizer assim, é necessário estudar Kardec, as obras de Kardec, todas, né? De preferência, todas as obras de Kardec. Para nós termos esse senso crítico, porque muitas obras aí, gente, não tem nada a ver com nada, né? Eu, particularmente, já li umas obras que não tem nada a ver com o Espiritismo. Pode ser espiritualismo, que já vimos, outra coisa, outro negócio, mas Espiritismo não é, né? Então a gente tem que ter esse senso crítico. Kardec, ele vai desencarnar dia 31 de março de 1869, em Paris. Foi enterrado no cemitério de Paris,
Um túmulo muito bonito, né? Lindo esse túmulo, se é que túmulo é bonito, né? Alguns não podem pensar isso, mas é feito um templozinho druida, né? É um totem, um templozinho druida, muito bonito, tá? E lá está escrito assim: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Está escrito no túmulo de Kardec. Esse túmulo, as pessoas vão lá e Kardec é visto como alguém que faz alguns milagres para as pessoas, né? Passo a mão no túmulo de Kardec para pegar energias, né? Muito engraçado isso. Está sempre florido. Se você for lá, está sempre florido. O único túmulo ali naquele cemitério que está sempre florido. Então, o dia do seu desencarne, dia 31 de março de 69, lá a gente vai ver que pelo Espiritismo a humanidade teve de entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Kardec, nós vamos lembrar, olha, ele não é médium, não era médium, Kardec não era médium. Kardec também, alguns dizem que ele se suicidou. Não, Kardec não se suicidou. Kardec não era médium, não se suicidou. Ele teve um aneurisma, né? Não era médium, não vivia à custa da doutrina, ele tinha o seu trabalho de dar aulas, contador, né? Não somos espíritas kardecistas, lembre disso, nós somos espíritas. Kardecistas não, espíritas, nós somos espíritas, tá? E aí, Kardec nos diz o seguinte: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, veja, mas os que se esforçam em o ser, aqueles que estão se esforçando, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Então, é muito bonita a doutrina, vocês vão entrando, vão ver que é tão maravilhosa essa doutrina, e a gente só quer ficar conhecendo, né? Fazendo curso e mais curso, e lendo e tal, mas não é isso. É a gente colocar em prática, é o que ele está dizendo, ó, prática os ensinos dos Espíritos, pondo em prática, é para pôr em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la, não é que já está na meta, é aquele que quer atingir a meta. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então veja, às vezes perguntam, o que é ser espírita? É isso que Kardec está dizendo. Ser bom espírita, né? O que é ser um espírita? É reconhecer as nossas imperfeições. Eu não sou perfeita, né? Nós temos dificuldades. E ser sincero e perseverante na proposta de se emendar, isso é, de progredir, de caminhar. Isso é Allan Kardec que nos diz. Pôr em prática a doutrina, gente, na nossa vida. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. O Espiritismo sintetiza todo o conhecimento da humanidade. Nós vamos ver que é mesmo, né? É a mais completa doutrina de consolo até hoje e apreciada na face da Terra. Em seu conteúdo doutrinal, toca em todos os pontos centrais de qualquer filosofia, veja lá, filosofia ou religião, como é o caso de Deus, dos espíritos, da matéria, da sobrevivência da alma após a morte, da comunicação com os espíritos. É uma doutrina, como nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, é uma doutrina filosófica espiritualista, não materialista, né? Que tem as doutrinas mais materialistas. Nós somos uma doutrina filosófica espiritualista, tá bom? Tenhamos em mente a perfeita interligação dos conhecimentos. O Espiritismo ensina que, além da razão humana, há uma razão divina, de Deus, que coordena todos os nossos passos, tanto no plano de encarnados quanto dos desencarnados. Então, além da nossa razão, Deus é que está no comando de tudo. Então, se você está passando por uma dificuldade, fique calmo. Deus está no comando, né? Vai te aliviar por misericórdia todas as situações, né? E é isso, gente.
vamos fazer as nossas perguntas, nossos questionamentos filosóficos, pensar na doutrina, vamos ler Kardec, né? Vamos também estudar a biografia de Kardec, os livros sobre a biografia de Kardec. Eu vou trazer aqui na próxima vez os livros da biografia de Kardec, tá? Nós vamos estudando as biografias de Kardec, vamos assistir o filme de Kardec, que também ajuda bastante, né? E vamos continuar os nossos estudos. Esteja com a paz de Deus e com Jesus nos nossos corações. Graças a Deus, meus irmãos.